Olá, marombeiros confinados, eu sou Leandro Ost com mais um vídeo Ost Responde para alegrar a sua quarentena. E eu quero deixar aqui um agradecimento especial ao mano que fez a fotografia que eu publiquei no Instagram. Uma vez por semana eu publico uma foto lá solicitando perguntas refinadas pra galera, só que as fotos estão meio feias, né? E dessa vez o Marcos Góes veio me salvar e eu acho inclusive que ele tá fazendo curso de Photoshop com o Kai Green. Foi isso que eu ouvi falar. E hoje também é a estreia dele, Moletom Horsepower Pro, cara, quentinho demais. 10% de desconto no cupom OST10 e o link tá aqui na descrição do vídeo. E vamos para a primeira pergunta de hoje, o Thiago Goulart, que é um cara forte, hein, Thiago? Viu o seu Instagram ali. Os atletas profissionais brasileiros têm condições de se destacar no cenário internacional? Já se destacam, bicho, mas eu acho que o que me chamou mais atenção é as aspas, né, no atletas profissionais, porque eu acho que o que ele quis dizer é o seguinte: o atleta profissional, no sentido estrito da palavra, tem o esporte como profissão, como ganha-pão dele. E no bodybuilding isso é muito difícil, né? Então, atleta pro de bodybuilding, na maioria das vezes, é um status, né? E uma possibilidade de competir em competições maiores ditas profissionais, mas não é o sentido específico da palavra no que a gente se refere ao ganho monetário. E respondendo a pergunta, cara, pelo menos no feminino, o Brasil já tem super campeãs, Juliana Malacarne, a Biquíni Olímpia, Natália Mello, Angélica Teixeira, Isa Pessi. Na última década, a Biquíni Olímpia brasileiro, meu, dominou a categoria. E a gente tem também Juliana Malacarne, a gente tem Natália Coelho, um monte de gente muito boa, meu, super top de linha nas competições internacionais. E eu acho que o masculino, nos próximos anos, deve ir pelo mesmo caminho. Daniel Burkle: quais são as lesões que impedem você de treinar mais pesado? Como você se lesionou, bicho? Vou resumir aqui um pouco isso aqui, tá? Coluna lombar não serve mais. Já tá aposentada. Então, eu inclusive sou atleta de pilates, tá? Um abraço para minha amiga Nayara Cortez e para minha professora Camila, que tá tentando dar um jeito aqui nessa coluna. Eu tenho a cirurgia no ombro direito, que tem que ser refeita, né? Na verdade, a lesão ela voltou, é uma lesão no labrum. O ombro esquerdo ele vai pelo mesmo caminho e atualmente também epicondilite dos dois lados, nos dois epicôndios. Então, os dois braços, lateral e medial, eles sofrem com a pinça. Então, existe uma série de problemas aí que eu não vou ficar me delongando muito, porque esse assunto é chato, né? Vamos falar a verdade. Luiz Fernando Real: você acha que o Kai foi garfado em algum Olímpia que perdeu pro Phil, ou o Phil tava melhor em todas mesmo? Cara, bastante interessante essa pergunta. Eu acho que o Phil venceu realmente. O Kai, em algumas edições, ele apareceu maior, com mais volume, mas isso não quer dizer melhor. E o Phil ele tem alguns músculos muito dominantes. Para você vencer um campeão de Olímpia em palco, pelo menos era assim até 2 anos atrás, né? Você tinha que estar se apresentando muito melhor do que o campeão. Tinha que ser uma vitória realmente esmagadora. Não é o que tem acontecido, né? Sean Roden venceu o Phil numa vitória um pouco duvidosa, sem dúvida. Coisas desse gênero têm acontecido, mas o Kai ele nunca apresentou um shape superior, assim, com uma amplitude muito grande de superioridade para vencer o Phil, na minha opinião. Lembrando que se você mantiver o refinamento aqui nos comentários, você não precisa concordar com nada. Deixa aqui o seu comentário refinado e discuta essa ideia também. E Samuel Araújo, um monte de gente faz essa pergunta aqui, cara. Olá, Maromero Refinado, você acha que o Brandão tem chance de estar no top 5 do Olympia esse ano? Acho, claro que acho, mas a probabilidade é muito pequena. Ah, mas o Coleman ele saiu de um ano tipo da 10ª e venceu no ano seguinte. São coisas que acontecem, por isso que eu não vou dizer que é impossível, mas é quase impossível, cara. Nós estamos falando de um campeonato muito forte, o campeonato mais forte do mundo, e ainda falta um pouco de chão pro Brandão. Se ele vai conseguir estar no top 5 em breve, acredito firmemente que sim, mas já esse ano, primeiro tem que se classificar. Interessante a pergunta do Ítalo Sherman. Ost, qual a sua opinião sobre o nível de qualidade que os shapes dos atletas de hoje têm comparado aos dos atletas da década de 90? Seria a falta de mais profissionais old school que treinam absurdamente absurdo? O abuso indiscriminado de drogas ou um equilíbrio entre os dois? Dê-nos a sua humilde opinião. Eu acho que tem bastante coisa a ver com isso aqui, mas tem também muito
com uma resposta que o Dexter Jackson, o imorrível, que competiu em todas as décadas, desde a pré-história, ele deu num desses stories dele que ele disse que antigamente ele mesmo competia tipo 10, 12 quilos mais leve, 9 ou 10 quilos mais leve, se eu não me engano, o número exato. E hoje ele tem que competir muito maior, porque se ele chegar lá com o peso que ele competia na década de 90, os caras vão achar que ele é um Classic Physique. A Open cresceu muito, e quando você cresce demais, há uma dificuldade maior em ter uma super definição, né? Tirando aberrações da natureza, tipo Ronnie Coleman, Jay Cutler, que conseguiam subir com um peso muito alto e com uma definição bastante grande, eu acho que essa é uma das culpas, né? O evento, os eventos eles pedem caras maiores, né? E isso, consequentemente, acaba destruindo um pouco a definição dos caras, mas eu também acho que os caras treinam leve. A maioria dos atletas que eu vejo hoje diz que treina com inteligência, com não sei o que, não. Eu acho que alguns caras pegam leve até demais e isso daí acaba tendo que ser descontado na droga, né? E aí fica complicado nesse aspecto, mas eu acho que é isso também. Isaac Nascimento Júnior acha válido para o profissional de educação física comprar seu próprio material para ministrar suas aulas particulares pós-pandemia? Isaac, essa ideia foi discutida no último vídeo que eu coloquei na playlist Profissão Academia, uma playlist que eu gosto bastante, inclusive sempre que a galera quiser dar sugestões para temas no sentido da gente poder abordar coisas relacionadas à nossa profissão, eu acho muito bom, viu? Eu sinto até falta às vezes de temas, eu gostaria de gravar mais para aquela playlist. E acho válido completamente, essa ideia foi discutida nesse vídeo e eu acho que os caras que tiverem um equipamento básico no carro, na Honda Biz, na mochila, na onde for, e puderem dar treinos nas casas de seus clientes, eu acho que esses caras vão ter mais saída profissional e mais renda, até porque é muito cômodo, né, para o cliente ficar em casa esperando o seu personal chegar, não tem que pagar academia, não tem deslocamento, não tem perda de tempo, então esse comodismo, ele também pode gerar uma verba maior, o cara pode ter um ticket médio maior, então ó, super válida essa ideia na minha opinião. O Luiz Culturista fez uma pergunta muito diferente aqui, boa tarde. Queria que você me respondesse uma coisa, será que seria prejudicial respirar monóxido de carbono que a gente solta durante um treino intenso de máscara? Porque, ao meu ver, respiramos oxigênio e soltamos monóxido de carbono. Será que havia uma maneira viável para treinar com segurança sem prejudicar a saúde? Cara, as máscaras que eu tenho visto por aí, elas são porosas, elas passam o ar, né? Se sua máscara for feita de sacola, aí vai ficar mais difícil, uma hora o oxigênio vai acabar. Mas eu acho que não precisa ter essa preocupação não. Se você estiver usando uma máscara normal, pode ficar tranquilo aí que todos vão sobreviver. João Kleber, sabendo que a busca por patrocínios é grande, a disputa também, o que o simples sonhador pode fazer para chegar ao certo nível competitivo sem patrocínio? Alô para Brejo Santo, um alô aí para o Brejo Santo, valeu? Ô João, o patrocínio e chegar num certo nível competitivo, não tem absolutamente nada uma coisa a ver com a outra. É claro que se você tiver uma rendinha, né, que te ajude ali a bancar alguma coisa, auxilia, mas sem dúvida, fator genético, dedicação, disciplina, tempo, né, de treino e alguma grana investida são os fatores primordiais para você conseguir um shape competitivo. Você não precisa de patrocínio para isso. Inclusive, a maior parte dos atletas do Olímpia na década de 90, eles viraram profissionais sem patrocínio e competiam muitas vezes no próprio Olímpia sem patrocínio. Então, a galera tá meio que super valorizando aí, às vezes, quinhentão de suplemento que um atleta ganha, isso aqui, que não dá pra nada, bicho. Então, tem que ampliar um pouco mais esse horizonte aí. Luigi Shinzari, é Shinzari que chama? Fala, ó, cara, me responde essa. De todos os Mr. Olympics que tiveram, qual é aquele que você olha pro shape e fala, caraca, eu queria ser assim? Pergunto isso por saber que mesmo sendo muito foda, um shape mais brutal como o do Coleman ou Jay Cutler da vida, por exemplo, não é propriamente o corpo que a maioria das pessoas gostariam de ter no dia a dia. E nem é muito viável economicamente, nem em questão de saúde.
Pra mim, claramente, shape do Arnold, né, meu? Acho que é o shape que todo mundo da criança da década de 90 queria ter. Diferente do shape dos atletas profissionais de hoje, shape do Kai Greene, por exemplo, shape do Phil, shape do Ramizão. Cara, o shape do Arnold e dos caras da década de 70 parecem com pessoas normais. Os caras da década de 2000, eles parecem, meu, mutantes. Dorian Yates pra frente, meu, ficou muito estranho. Eu gosto muito de ver, mas se fosse pra eu ter, sem dúvida, Lou Ferrigno, por exemplo. Um shape que nem do Lou Ferrigno ou do Arnold, pra mim tava maravilhoso, maravilhoso. Sem dúvida, se eu pudesse escolher, seria um shape de um desses dois. E você? Você que está me ouvindo, qual é o shape de um Mr. Olímpia que você gostaria de ter? Pedro Campana, o quão longe iria Callum von Moger se não fossem as lesões? Não sei, assim é muito longe. O esporte, o sucesso do esporte, ele não depende só do dinheiro e da genética, né, cara? O sucesso do esporte, ele depende de um profundo comprometimento com a modalidade. É uma modalidade muito exigente. E para quem acompanha a carreira do Callum von Moger, é um cara muito bacana, todo mundo gosta dele e tudo, só que ele vive se metendo em coisas lesivas, né? Inclusive, ele já colecionou uma série de lesões e não me parece que ele tenha comprometimento algum com o esporte. Inclusive, e principalmente com a dieta, por exemplo, talvez com o treinamento, a gente não sabe. E eu não acho que ele iria muito longe não por causa dessa falta de comprometimento. Rafael Heringer, one. O Eduardo Correia, se não fosse as lesões, poderia ter vencido o Flex no Olímpia? Talvez sim, acredito que sim. Se ele não tivesse vencido, muito provavelmente ele teria pego outras vice-colocações, com certeza. Matheus Couto, tem solução para canela de cachorro? Em muitos casos tem, em muitos casos não tem, cara. Eu já vi vários casos de melhora assim, realmente significativa na canela de cachorro. Cara que tinha uma cana seca mesmo, panturrilhona, zero. E aquilo houve sim um desenvolvimento significativo, mas ela não chega a medir 50 centímetros, tá ligado? Mas há um aumento. Eu lembro que na minha época de estagiário de academia, tinha tipo uma brincadeira dos instrutores mais velhos, que ele falava assim, num ano de treino, às vezes o cara consegue ganhar 10 centímetros de braço. E se nesse mesmo ano o cara ganhar 1,5 de panturrilha, pode dar um churrasco, cara, pra comemorar, porque é muito difícil. Então, como eu disse, existem vários casos que realmente desenvolvem, né? Mas em alguns casos não tem jeito nenhum. Atletas como Ronnie Coleman, por exemplo, como Dennis Wolf, vários outros que a gente conhece que são atletas muito bons, foram profissionais durante muito tempo, mas que a canela nunca nem de longe, ela teve uma proporção adequada para o resto do corpo. Dei Silveira, qual o seu conselho ou algum direcionamento em meio a este momento em relação a alunos formandos da nossa área de atuação, que é a educação física? Bicho, você tem fé? Se você tem fé, reza. Se você não tem, eu acho melhor começar a ter, porque é só na base da fé. Nós aqui em Londrina estamos há 60 e tal dias sem academia aberta e a situação ela passa já pela situação de calamidade empresarial. Então, se você tem fé, bichão, começa a rezar com força. Amauras, o que você pensa sobre o alongamento pós-treino? É realmente eficaz para hipertrofia ou recuperação muscular? Se sim, devo tomar o shake pós-treino antes ou depois desse alongamento? Bicho, eu acho que sim, que não é importante, mas eu acho que é interessante porque promove um relaxamento, dá uma sensação boa e pode ser que sim tenha alguma influência positiva na recuperação muscular e, consequentemente, na hipertrofia. Agora, o timing do shake, acho que você não precisa se preocupar tanto com isso, desde que você não ultrapasse, não fique assim 2 horas depois do treino sem ingerir nenhuma fonte de proteína. Esse timing hoje a gente sabe que a janela de oportunidade não é uma janela larga. E o seu corpo, se ele quiser o nutriente, se ele precisar daquilo, ele vai conseguir de alguma forma. Então, se você ingerir o seu pós-treino imediatamente após o treino, ou daqui meia hora, 45 minutos, isso não faz tanta diferença assim na hipertrofia muscular. Antônio Vale, vejo que você usa sempre camisetas de bandas de thrash death metal. Quais são as suas bandas favoritas do gênero?
eu há muitos anos já praticamente escuto só metal extremo mesmo, então é basicamente banda de death e black metal, hoje mesmo. Isso vai alterando, né? Com o passar do tempo, eu comecei gostando muito de Cannibal Corpse, Morbid Angel, bandas, né, neste setor, e hoje eu gosto pra caramba da banda do Inferno, o baterista do Behemoth, que é o Azaray. Inclusive tô esperando eles virem pra São Paulo, parece que tem um show marcado pra dezembro. Meu, adoraria ver. Ultimamente também tenho ouvido muito o Immolation, no Brasil, Crisium, Rebellion, também uma banda do Rio Grande. Quem curte metal, metal extremo e não conhece o Rebellion, meu, nossa, recomendo pra caramba. E várias outras, né? Mas isso vai alternando ao longo do tempo. De vez em quando dou umas enjoadas de umas, aí volto pra outras, é bem assim, cara. E o Werner pergunta que todos fazem: por que todo bodybuilder, para almejar o mais alto nível do esporte, tem que morar fora? Cara, isso acabou. Isso acabou porque, por que os caras tinham essa noia de morar na gringa antes? Porque, por causa da facilidade de uma série de coisas, mas essencialmente por causa da informação. O esporte, ele é americano, né, meu? Então os caras estão muito na frente nessa cultura do bodybuilding, muito mais do que aqui. Só que hoje, com as facilidades da internet, você consegue ter acesso a muita informação e, essencialmente, a coaches profissionais de grandes atletas que orientam os caras a qual melhor caminho seguir. Então, isso de morar fora, não, porque tem que ir, cara, não acredito mais que isso seja desse jeito, não. Antigamente sim, mas hoje em dia a internet ela encurtou demais essa distância. Rangel Silva: gostaria de saber a sua opinião sobre os atletas James Bond e William Martins. Ambos estão pesando por volta de 140 quilos. Caraca, bicho, não sabia disso não. Acha que eles podem figurar em boas colocações no Olympia em breve? Não. Se você considerar breve 1 ou 2 anos, cara, os caras acabaram de virar pro, né? Faz pouco tempo que os dois são profissionais, então depois disso o esporte vai ter que voltar. E aí depois eles vão ter que ganhar um show profissional ou se classificar por pontos para daí ir para o Olímpia a primeira vez e provavelmente não vão ficar entre os 10 melhores, o que seria uma colocação muito boa. Então acho que não, num tempo breve não, cara, mas num futuro aí, daqui a alguns anos, pode ser que sim. E o Vicente Guino, uma pergunta interessantíssima: o mercado do bodybuilding já saturou? Na minha visão, não tem muito mais onde crescer. Eventos sendo vendidos, atletas demitidos, academias fechando, talvez tenhamos achado o pico de fama do esporte, ou estou muito errado? Não acho que você está certo, não. Se você considerar que os campeonatos, os atletas e boa parte da indústria maromba é sustentada através de patrocínios da indústria de suplementos, e se a gente for considerar só o Brasil, exceto esse ano, porque esse ano aqui cagou em todo mundo, mas em todos os anos anteriores, assim, da última década, essa indústria cresceu 2 dígitos por ano. Então os caras estão crescendo a ritmo chinês, cara, faz tipo 10 ou mais anos. Eu não acredito não. E esse negócio de gente sendo demitida, também tem gente sendo contratada, tem salários ficando maiores, tem empresas entrando no mercado, tem uma série de coisas que a gente não tinha 10 anos atrás. Quando você entrava na loja de suplemento, só tinha as mesmas meia dúzia de marcas. Hoje você tem um sem fim de marcas e todo mundo querendo morder uma parte desses 2 dígitos. No Brasil ainda tem bastante espaço para crescer. E o Léo Quinor, um abraço para você, viu, mano? Qual a pior cagada que eu fiz no início com relação ao treinamento? Quando eu comecei a treinar, eu treinava braço de ferro, né? Luta de braço. Inclusive tem uns troféuzinhos aqui, olha de quando é que é esse aqui. 5 de julho de 2003, olha só que legal, da hora o troféu, né? Puta, eu gosto pra caramba desses troféuzinhos aqui, tem uns outros também. Cara, a pior cagada que eu fiz é gostar demais de erguer muito peso. Então eu adorava erguer cargas assim muito maiores do que a técnica de execução boa permitiria. Então eu não tinha muita orientação, né, nessa época, infelizmente, e eu achava que quanto mais carga eu erguesse, mais forte eu ia ficar e melhor eu ia ir no braço de ferro, uma coisa que não se mostrou uma decisão nem sábia e nem acertada. Então eu acho que não priorizar a qualidade dos movimentos no início foi a minha pior cagada. E o Forlenza quer saber como descobrir que você tem uma boa genética. Eu gosto e tenho repetido isso em alguns vídeos, como diz o sábio Valdemar Guimarães:
Se você já treina há uns 2 anos mais ou menos com uma boa frequência, uma boa intensidade e o seu shape não se parece absolutamente em nada com o de um atleta, então talvez você precise remanejar os seus objetivos. Eu acredito nisso, porque se o cara ele já tá fazendo uma dieta razoável, come pra caramba mesmo assim, se a ideia é hipertrofia e ele não tem hipertrofia, se a ideia é definir o abdômen e ele não definiu o abdômen, se a ideia é ganhar mais 2, 3 centímetros de braço em 2 anos não conseguiu, então vai continuar treinando, pode ser que consiga um shape massa, mas aí boa genética pro negócio não é. Marcos Gonçalves, você concorda com a afirmação pobre tem que ciclar? Eu nunca tinha ouvido essa informação, cara, essa afirmação. Levando em conta que uma suplementação decente gira em torno de R$ 500 por mês e para você ter o resultado X, enquanto o ciclo sai em média pela metade do preço e te dá resultados 10 vezes melhor. Gostaria muito de saber a sua opinião. Eu acho que pobre tem que ter paciência. Tem que ciclar, não, tem que ter paciência, tá? Independente do cara ter grana ou não ter grana, o que vai fazer a diferença no final das contas é como você treina e como você se alimenta. E se você tiver acesso a outros recursos, maravilha. Agora, se você treina mal e se alimenta mal e tem acesso a outros recursos e utiliza deles, o tempo que você vai ter o shape melhor é muito curto. É aquele aluguel de shape que você em breve vai ser despejado do seu shape. Então é muito legal você ficar forte um tempo, mas é muito mais legal ainda você viver forte ao longo do tempo, não é? Então eu acho que paciência antes de tudo isso aí, tá, mano? Pobre ou não. E o Dr. Rodolfo Medeiros com uma pergunta complementar a essa. Quem tá sofrendo mais na quarentena? Quem tava no meio do ciclo? Quem é natural da natureza? Com certeza quem tava no meio do ciclo, porque foi despejado, né? Não tava pagando aluguel. Como é que o cara vai fazer para manter um shape hormonizado, sem academia, só fazendo umas flexão em casa, umas barras fixas? Não dá. Para um natural, a perda, sem dúvida, é muito menor do que para um cara hormonizado, considerando as condições de treino, né? Não são todos os casos, claro que não, mas eu tenho certeza que em muitos casos a perda dos naturais foi bem menor. Até porque tinha muito menos massa, né? Na maioria dos casos. O Ivan Santos Osti fala sobre a sua investida no esporte imortalizado pelo campeão dos campeões Falcão, que consiste na luta de braço over the top. Cara, essa pergunta aqui, ô Ivan, eu vou fazer um vídeo contando um pouco dessa história, porque é interessante também a história de como é que eu entrei, né, na academia, como é que eu resolvi praticar musculação pela primeira vez. Só que é uma história de uns 5 minutos, pelo menos, e dá pra dar umas 2 risadas, né? Eu tenho certeza que a pessoa vai achar graça. Então eu vou gravar um vidinho só sobre isso, né? Um dia desses aí, um vídeo despretensioso desse daí, sem informações a respeito do bodybuilding nem nada, só pra entreter a galera aí, fique esperto que vai sair. O Araújo, que essa é uma pergunta muito interessante aqui. Qual academia eu devo escolher? A mais perto de casa, a mais barata ou a que tem mais mulher? Aí eu passo a pergunta pra você, qual é o seu objetivo? Então, é andar pouco? É tentar engatar uma gatinha ou é pagar menos? O Jean Lucas Ramos, tu acha que dá pra ficar em nível de competição 100% natural? Manda um salve para Pimenta Bueno. Existe mesmo? Pimenta Bueno? Um salve aí, galera de Rondônia. Eu acho sim, é raro, mas aí depende de duas coisas. Depende se o cara tem jeito pra coisa, ele tem genética, ele consegue se desenvolver naturalmente. Depende da categoria, lógico, né? Se o cara for competir numa men's physique, muito mais fácil do que um bodybuilding open. E depende dos concorrentes, né, cara? Depende da competição. Se for uma competição daquelas de chutar bicho morto, daí é mais fácil, né? Agora, se o cara quiser pegar um paulistão competindo natural, eu já acho mais difícil. E o Vitor Oliva, este mano que valorizou a imagem, é este mano Marcos Góes, meu brother. O que eu acho da possível volta da categoria Open feminina no Olímpia? Você acha que a volta dessa categoria pode fomentar maior interesse do público para esse tipo de atletas? Não.
Acho que mais específico do que isso, em termos de esportivos, assim, em termos de bodybuilding, não tem. É um público muito pequeno, é um negócio extremamente direcionado a esse público e a maioria da galera, mesmo os envolvidos com o esporte, digo, árbitros, dirigentes, coaches, outros atletas, etc., não gostam muito dessa categoria. Ela é muito extrema e, como eu disse, ela tem um público bastante específico. E o MJE da King, não faço ideia se li certo, o que vem acontecendo com o gênero da musculação, porque cada dia mais é modismo, e quem é fiel às práticas antigas, ir de chinela, vibrar, dar o melhor, é cada vez mais mal visto. Digo porque fui convidado a sair da academia porque estava realizando supino inclinado, carga alta, dei aquela vibrada e gritada e no outro dia cancelaram o meu plano. Ô bicho, tudo tem o seu ambiente, né, cara? Tudo tem o seu lugar. Ir de chinelo na academia, por exemplo, na minha já não rola. Eu já vi gente perder dedo em academia, eu já vi gente perder dente em academia e não foi em briga. Tá? Então, eu acho que um tênis bem fechadinho é um EPI para academia, um equipamento de proteção individual e que deve ser respeitado. E antes que alguém pergunte, sim, se o cara quiser fazer um agachamento descalço, ele pode. Se o cara quiser fazer um leg press descalço, ele pode. Ele não pode sair andando na academia com os dedos de fora, aí não vai rolar. Mas se ele quiser fazer o agachamento dele maior, que for tomar água, calçar o tênis e ir, não tem problema nenhum, mas a segurança é em primeiro lugar. E outra, do mesmo jeito que eu estava dizendo aqui, existe ambiente, né, cara? Se você quiser berrar e aí fazer fita na academia, eu tenho certeza que algumas academias fornecem esse tipo de ambiente e não ligam muito para isso, mas a academia que você treinava claramente não deve ser um ambiente para isso, deve ser uma coisa um pouco mais esterilizada, vamos dizer assim, né? Não digo que é ruim ou bom, mas você precisa de ambientes também que as pessoas não querem ir lá depois de um dia de trabalho, não sei o que, fazer o seu treininho para saúde e bem-estar muitas vezes e tem um mano ali berrando no supino fazendo função. Tem bastante gente que pode ser que não goste disso, então acho que temos que respeitar a galera toda, não é mesmo? E é isso, galera, eu quero agradecer a todos vocês que enviaram perguntas. Na próxima semana, mais uma sessão de Oste Responde. Agradeço de verdade a todos vocês que tiveram paciência para assistir esse vídeo. Obrigado, fiquem com a gente, até o próximo.